Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Uma boa noite, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, mais um vídeo aí, oferecimento da Betano, a maior casa de apostas aí em atividade no Brasil e no mundo. E olha só, quem seguiu o meu conselho hoje no vídeo da parte da manhã conseguiu descolar uma grana lá na Betano. Laureano aí, pô, distribuiu vários cupons aí. A galera que foi na França se deu bem, a França venceu. E é o seguinte, a gente vai falar muito aí das categorias de base do Vasco. Vamos fazer um resumo aí do planejamento para 2023, situação aí de reforços e o novo treinador do Vasco da Gama. Muitos nomes aí surgindo aí, situação do Dorival Júnior, a gente também vai dar uma atualizada para você, torcedor Cruz Maltino. Bem, eu peço a você que não é inscrito para se inscrever no canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Amigos, é o seguinte, parabenizar aqui, vale a pena a gente abrir um espaço para parabenizar a base do Vasco da Gama. O Sub-14 hoje foi campeão aí da Copa Rio ao vencer o Botafogo por 5-2. Parabéns aí para os garotos da base do Vasco da Gama. Futebol profissional. O Vasco está aguardando a chegada do Paulo Brax para a gente poder tratar sobre alguns assuntos. Entre os assuntos aí estão a situação aí de renovação de contrato de alguns jogadores que são importantes, tá? A gente tem novidades aí sobre 3 atletas aí. Situação do Thiago Rodrigues não vai continuar no Vasco da Gama, tem propostas para poder deixar o clube. E o seguinte, tá? A situação do Nenê e do Alex Teixeira, respectivamente, estão muito bem encaminhadas. Nenê para ficar com um contrato de 6 meses para permanecer no Vasco e também o Alex Teixeira por mais um ano. O Paulo Brax deverá, no dia 5, fazer uma coletiva para poder fazer esses anúncios. O Vasco se reapresenta no dia 8, como vocês sabem. O Vasco, logo no começo, aí, dia 14, vai estrear no Campeonato Estadual frente à equipe do Madureira. Paralelamente a isso, a gente tem um torneio lá nos Estados Unidos, que a gente tem um clássico aí contra o River Plate. Bom, situação de reforços aí, pessoal, o Vasco está com 4 negociações sacramentadas aí, gente. O Júnior Urso, né, que está em São Paulo, está treinando por conta própria, assim como o Vasco está aí fechado com o Pedro Raul. Outros 2 jogadores aí que já estão apalavrados com o Vasco da Gama é o Mateuzinho e também o Gustavo, tá? Inclusive, o Vasco apostando muito alto no Gustavo, desembolsando aí uma grana aí de US$ 4.000, certo? Muito se falando aí sobre essa situação aí do Kehler, né? Hoje aí vários conselheiros do Vasco criando polêmica com essa situação aí envolvendo Bismarck, que é o empresário do jogador, o Paulo Brax aí fazendo uma proposta gigante, enfim, né, cara? Essas coisas todas acontecendo aí no Vasco da Gama. Eu acho que pela lisura, a negociação com esse goleiro tinha que ser vetada, na minha humilde opinião. Sobre a situação aí do jogador Guga, eu vou colocar aqui para vocês, porque hoje houve uma novidade referente ao Guga e quem trouxe para a gente foi o jornalista Jorge Nicola.
Então a gente vai colocar aqui na tela para vocês. Bora mudar de assunto mais uma vez e falar sobre Guga. Durante o programa do Nicola dessa sexta-feira, vocês me perguntaram qual vai ser o futuro do Guga. Mandei essa pergunta para uma pessoa que representa o atleta. E a resposta foi a seguinte: tem chance sim de ele ir para o Vasco da Gama, mas as conversas estão só começando. Não tem nem proposta ainda. Então, só para você entender. Juliano Bertolucci, que é responsável pela carreira do Guga, já havia se comprometido recentemente a ajudar a 777 e o Vasco a buscarem reforços para a temporada de 2023. E é o Bertolucci quem tem tentado mexer nessa situação. Guga tem só mais um ano de contrato com o Atlético Mineiro, o vínculo se encerra em dezembro de 23. Se o Galo não vendê-lo agora, sabe que vai correr enorme risco de perder o Guga de graça, isso porque a partir de julho de 23 ele pode assinar um pré-contrato. É importante lembrar que no fim do ano de 2018 o Atlético desembolsou 8 milhões de reais por 75% dos direitos econômicos, os outros 25 seguem pertencendo ao Avaí, clube onde ele surgiu. Jogador de 24 anos de idade, temporada de 39 partidas, nenhum gol e 4 assistências. A única curiosidade, caso o Guga vá mesmo jogar no Vasco, é saber como é que ele vai se comportar, já tendo se declarado torcedor do Flamengo. Isso, inclusive, lhe rendeu enormes problemas com torcedores e dirigentes do Atlético Mineiro. Bora falar agora. E aí, pessoal? O Guga aí estaria negociando com o Vasco da Gama, disse que é flamenguista, tem algum problema? Deixa aí nos comentários, Guga podendo ser lateral do Vasco da Gama. Hoje a gente teve informações aí também referente ao goleiro Ivan, que é do Corinthians, que está emprestado lá no Zenit, tá? O goleiro está insatisfeito lá no Zenit. E assim, o Vasco é um dos clubes aí que sondou a situação do goleiro Ivan, ex-Ponte Preta e também seleção brasileira, né, para a temporada de 2023. Meus amigos, algumas negociações aí, a gente deve ter desfecho aí com a chegada aí do Paulo Brax ao Brasil. A situação do volante aí, melhor dizendo, do meia, o Wesley, está muito bem encaminhada junto ao Palmeiras aí, certo? É uma daquelas negociações que só aguarda aí o retorno do Paulo Brax aqui no Brasil, assim como a situação do Wallace, né? O Vasco está negociando aí com a Udinese para tentar o empréstimo desse atleta e a situação lá do Jair no Galo. O Vasco não desistiu aí desta contratação, certo? Bom, sobre a situação aí envolvendo aí jogadores aí da Europa aí, a tendência é que a gente também tenha novidade com a situação aí do Gilberto, muito se falou de Caio Jorge e Felipe Anderson aí. Quando o Paulo Brax chegar, ele vai falar sobre essas situações. Sobre a situação aí do Dorival Júnior, que foi um nome muito especulado hoje aí no noticiário esportivo do Vasco, a gente traz aqui para vocês qual é a novidade. Bom, é o seguinte, o Dorival Júnior se desligou do Flamengo, né? Está recente, e ele foi contactado lá pelo Goiás, e ele pediu um tempo para poder refletir o que ele vai fazer na carreira dele aí. Mais um técnico que surgiu com peso aí no mercado, mas momentaneamente o Dorival, né, ele pede aí um tempo para poder refletir sobre a condição profissional dele, né? Ele que ganhou títulos aí pelo Flamengo. Tendência é que o Vasco venha a ter um técnico estrangeiro. A gente tem dito isto aqui periodicamente, haja vista o perfil que o Vasco, a 777 Partners, traçou, que foi o Voivoda, certo? Então, agradeço aí pela atenção de vocês. Vasco neles, a verdade prevalecerá. E não deixe de colocar nos comentários aí a sua opinião sobre os assuntos. Valeu, meus amigos. Aquele abraço.